E aí, galera, tudo certo? Agora eu vou corrigir com vocês a questão 16 do caderno amarelo de linguagens. Essas moças tinham o veso de afirmar o contrário do que desejavam. Notei a singularidade quando principiaram a elogiar o meu paletó cor de macaco. Examinavam-nos sérias, achavam o pano e os aviamentos de qualidade superior, o feitio admirável, envaideci-me. Nunca havia reparado em tais vantagens. Mas os gabos se prolongaram, trouxeram-me desconfiança. Percebi, afinal, que elas zombavam e não me susceptibilizei. Longe disso, achei curiosa aquela maneira de falar pelo avesso, diferente das grosserias a que me habituara. Em geral, me diziam com franqueza que a roupa não me assentava no corpo, sobrava nos sovacos. Muito bem, esse é um trecho de um texto do Graciliano Ramos, contido na obra Infância. Antes de analisar o que esse trecho nos traz, vamos identificar algumas palavrinhas que talvez vocês não conheçam o significado para aumentar nosso vocabulário, tá? Primeira palavrinha aqui, que a gente já pode selecionar, é veso. Veso, ali ó, essas moças tinham o veso de afirmar o contrário do que desejavam. Essas moças tinham o costume, tá? Veso seria a mesma coisa que costume, seria um sinônimo, tá? Outra palavrinha importante, gabos, tá? Aqui. Mas os gabos se prolongaram. Então, o que é esse gabos? Mas a atitude, toda aquela arrogância que elas estavam fazendo, porque elas estavam zoando ele ali, né? Então, os gabos, esse cortejo, por assim dizer, essa atitude continuou, tá? E depois, outra palavrinha que talvez também vocês não conheçam muito bem, é susceptibilizei. Susceptibilizei é se ofender. Então ali percebi afinal que elas zombavam e não me ofendi. Fiquei de boas, tá? Essas eram as 3 palavrinhas e tem uma expressãozinha, que eu não sei se vocês já identificaram, mas que a gente sabe o que é e a gente estuda bastante. Falar pelo avesso. O que é falar pelo avesso? Ser irônico, usar de ironia. Então esses eram os 4 termos que a gente precisava dar uma olhada para adicionar ao nosso vocabulário, tá? Pensando nisso, o que esse texto está falando? É um cara, está contando um caos, né, por assim dizer. Provavelmente ele estava em um prostíbulo, né? Pelo jeito que ele fala das moças, que elas ficavam elogiando ele e tal, querendo conquistar ele de alguma forma, por questões financeiras, por assim dizer. E daí ele falando que elas começavam a elogiar a roupa, e ele percebeu que elas estavam zombando dele, mas ele não se preocupou com isso, ele não ficou chateado. Ele ficou feliz, pelo menos elas eram agradáveis, elas não estavam sendo duras, rígidas, elas não estavam falando na cara dele que a roupa dele era feia. Então ele se sentia melhor daquela forma, tá? Bem interessante o texto. Agora vamos perceber o que a questão nos pede. Por meio de recursos linguísticos, os textos mobilizam estratégias para introduzir e retomar ideias, promovendo a progressão do tema, que é o que a gente sempre faz na redação também, né? Que uma ideia tem que ser linkada com a outra. No fragmento transcrito, um novo aspecto do tema é introduzido pela expressão. Então vamos lá. A gente tem um texto literário e a gente tem que fazer uma análise linguística nele através dessas expressões que são apontadas e ver se elas introduzem um novo tema ou se elas retomam alguma coisa. Então vamos lá, eu vou trocar de cor aqui para a gente identificar melhor. A singularidade, vamos lá. Notei a singularidade quando principiaram a elogiar o meu paletó cor de macaco. Esse singularidade, ele não está introduzindo nada, na verdade ele está retomando a frase anterior, o trecho anterior, que fala sobre o hábito que as mulheres tinham de afirmar o contrário do que desejavam, de ser irônicas. E ele chama isso de um processo singular, tá? Então, aí ele não introduz nada. Outro termo, tais vantagens. Aqui, tá até em itálico, ó. Tais vantagens. Envaideci-me, nunca havia reparado em tais vantagens. Quais são as vantagens? A vantagem de elas não falarem a verdade, de elas falarem o contrário, de mentirem para ele se sentir bem. Então não tá introduzindo um novo aspecto, tá?
Letra C, os gabos. Já até selecionado aqui, mas vamos de novo. Os gabos se prolongaram. Não, aqui ele está se referindo aos galanteios que elas vêm fazendo para ele, tá? Então não introduz nenhum novo tema, tá? Retomando de novo toda a história. Longe disso, aqui. Longe disso, 2 pontinhos. Longe disso, achei curiosa aquela maneira de falar pelo avesso. Aqui sim a gente tem uma mudança de tema, a gente tem um novo aspecto do tema. Por quê? Antes ele tá falando, percebi que elas zombavam de mim, mas eu não me deixei abalar. O que ele fez? Ele gostou. Então, o longe disso, ele tá introduzindo um novo aspecto sim, tá? E o último pra gente analisar, em geral. Aqui. Em geral, me diziam com franqueza que a roupa não me assentava no corpo, sobrava nos sovacos. Ele está se referindo também ao que ele fala anteriormente, que é ali, ó, diferente das grosserias a que me habituara. Então, esse em geral se refere a essas grosserias. Portanto, a resposta correta da questão 16 é a letra D. Longe disso, introduz um novo aspecto do tema. Beleza? Bem legal essa questão, né? Porque ela traz um texto literário para tu fazer uma análise linguística e a forma que a questão é construída faz com que tu tenha que voltar ao texto, analisar, buscar as informações. Muito bacana, né? Então, essa era a questão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mas antes de eu ir embora, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e ativar o sininho do YouTube para receber todas as notificações. Tchau, tchau!